Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Então vamos lá ao versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e crucificação. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-lhe, e lhe deu. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Vamos tratar desse trecho, irmãos. Pois bem, o ser humano é uma criatura bastante curiosa, né? Bastante interessante, intrigante. Nós somos algo entre o primitivo, entre o animalesco e o divino. Em muito nós nos assemelhamos com os animais, né? Nós sempre procuramos alguém para imitar, para copiar o que aquela pessoa faz e fazermos o que é bom para nós e o que é melhor. É assim. Vários mamíferos são assim, observam os mais velhos e repetem
seus atos. No começo como brincadeira, e depois isso se torna um hábito que é parte da sua formação. Nesse processo, tanto eles quanto nós estabelecemos alguns líderes, alguns membros do nosso grupo que se destacam por alguma qualidade, alguma força, algum poder a mais, para que nós, naquilo que nós não conseguimos copiar, nós simplesmente o sigamos. Isso é assim desde sempre. E o ser humano, ele elege, principalmente na atualidade, quando a gente tem, por causa dos meios de comunicação, acesso a muito mais pessoas do que nós teríamos se não houvessem os meios de comunicação, o ser humano elege diversos líderes, Alguns são do seu meio familiar, seu pai, sua mãe, seu avô, um tio, um irmão mais velho. Outros são do convívio no trabalho, alguém que se destaca no trabalho. Outros são pessoas que jamais tiveram contato, nem terão, como os ídolos do esporte. Outros são líderes religiosos. E assim por diante, nós vamos focando em pessoas para fazermos igual, para nos guiarmos por eles. E sempre que um ídolo falha, sempre que algum líder falha, ou que ele morre, há no coração das pessoas que o seguem uma grande tristeza. Há uma perturbação, um abalo. A gente vê isso, quando morre um cantor, um esportista, um líder religioso, há uma comoção e há um vazio. Até mesmo na política, as pessoas criam expectativas em torno de alguém e não é raro que esse alguém venha nos decepcionar e profundamente, porque tudo aquilo que ele havia colocado não é verdade. E de alguma maneira semelhante, não o Senhor Jesus semelhante aos homens, mas os homens em relação aos outros líderes, haviam se frustrado com Jesus. 2 discípulos saíram de Jerusalém e iam para uma cidadezinha próxima chamada Emaús. Aqui fala em 60 estádios, em torno de 11 quilômetros, mais ou menos. Era para nós hoje logo ali, mas para aquela época uma bela caminhada, umas 2, 3 horas aí de caminhada, dependendo do terreno. E esses homens saem de Jerusalém e retornam ao terceiro dia, no domingo, para essa aldeia. Aí já há um simbolismo. Essas pessoas estavam em Jerusalém por um motivo. Jesus, há poucos dias atrás, estava em Jerusalém. Permaneceu alguns dias em Jerusalém, por ocasião da Páscoa. E aí, nesse período, houve um conflito entre ele e os líderes do farisaísmo, dos saduceus, da religião daquela época, porque ele questionou a autoridade deles, porque ele demonstrou que eles eram falhos, porque ele fez uma proposta nova e isso os aborreceu. Então esses homens, tomados de ódio, levantaram calúnia, prenderam, julgaram. Como eles não tinham autoridade para sacrificar ninguém, foram até o representante de Roma, Pilatos, e pediram e insistiram até que, mesmo sem que houvesse nele culpa, ele fosse sacrificado da pior maneira. Então esses discípulos ficaram num imenso vazio, porque aquele homem não era um líder como os demais.
Os outros, mesmo que a gente admire, mesmo que a gente fique tocado, mesmo que alguns sejam fanáticos, eles têm falhas. Eles às vezes até dependem do nosso perdão, às vezes até depende da gente não se incomodar com as características deles para permanecer como alguém relevante. Nos dias atuais está cheio disso, né? Pessoas que não têm qualidade nenhuma e que estão em destaque e que movimentam multidões. Mas Jesus não era assim. Ele era muito diferente. Ele falava como quem tinha autoridade, porque a tinha. Ele impressionava pela sabedoria, usando de uma linguagem coloquial, usando de símbolos do cotidiano. Ele promovia curas diante dos olhos das pessoas. Ele promovia maravilhas. E houve, então, uma expectativa muito grande, porque esse povo ansiava por um Messias. Esse povo queria, como no passado, ser liberto por Moisés do Egito, novamente ser liberto de Roma, e que Israel estabelecesse o seu poder e dominasse o mundo e não fosse dominado como então. Havia profecias, havia uma esperança muito grande. E diante de Jesus, tudo isso estava concretizado. Eles tinham a convicção de que Jesus era o Messias. Mas e agora? Já faziam 3 dias que a mentira tinha derrotado a verdade. Já faziam 3 dias que esse homem poderosíssimo se tornou fraco diante dos homens corruptos e havia morrido. Então, eles abandonam Jerusalém e voltam para as suas vidas. É um gesto comum de vários seguidores de Jesus. Lembram do encontro entre Jesus e alguns apóstolos após o seu sacrifício? Após a sua morte? Eles estão pescando e Jesus na praia. Ora, o que esses homens eram antes de se encontrar com Jesus? Pescadores. E Jesus disse que os faria pescadores não de peixes, mas de homens. Jesus os estabeleceu como apóstolos. Jesus deu a eles a autoridade de expulsar espíritos malignos, demônios, de curar, de trazer a paz e de anunciar o evangelho, que era o mais importante. Mas como Jesus tinha sido morto, eles voltaram a ser pescadores. Esses dois, como Jesus estava morto, voltaram para a pequena cidade, a cidadela, a aldeia de Emaús, e iam lamentando e se perguntando: por que isso, por que aquilo? E aí alguém se aproxima deles e eles não percebem quem é. A Escritura diz porque seus olhos estavam fechados. Nós poderíamos aqui, irmãos, dar inúmeras justificativas para o não reconhecimento. O que os nossos carros têm para que a poeira das ruas não atinja os nossos olhos? Tem para-brisas, né? Esses homens também caminhavam em meio à areia com o rosto recoberto, com pano sobre a cabeça, caindo sobre metade do rosto. E isso poderia ser uma justificativa. Caminhavam já no entardecer, no lusco-fusco, e não notavam que era Jesus. Mas o que a Escritura, na verdade, está falando é de uma condição da alma. Esses homens
Claro que sabiam qual era o aspecto de Jesus. Claro que conheciam a sua voz material. Claro que poderiam identificar facilmente, eles conviveram, eles viram, eles estavam marcados pelas impressões físicas que o Senhor tinha deixado. Mas ainda suas almas estavam inebriadas. Elas estavam como que, na fala de Paulo, com um véu. Eles não percebiam a essência de Jesus. Eles não entendiam quem verdadeiramente era o Messias, qual libertação, qual reino ele vinha estabelecer na terra. Então a frustração deles era maior do que a percepção de quem era Jesus. Eles esperavam uma coisa que não era verdade e não podiam enxergar a verdade diante dos seus olhos, como muitas pessoas hoje, irmãos, que nós poderíamos condenar porque vivem uma vida dissoluta e não enxergam a Deus e não veem a grandeza do Pai. Basta a gente olhar um céu escuro à noite e observarmos as estrelas, os astros, como isso é magnífico, como é maravilhoso. E imaginar como é que isso foi criado, por quem foi criado. E nós teríamos maravilhas a perceber a respeito de Deus. Bastaria nós olharmos a natureza de maneira simples, mas os nossos olhos estão focados nas coisas temporais, nas coisas perecíveis. E aí a gente não percebe a Deus, não percebe o espiritual, não percebe o propósito. Mas pior que isso, irmãos, são aqueles que, em tese, enxergam a Jesus, veem Jesus. Porque dizem que veem, mas não percebem o seu propósito. E assim como aqueles outros homens que não creem, que não aceitam a Deus e que buscam a sua satisfação apenas na existência material, nas coisas materiais e até mesmo nos excessos materiais, essas pessoas vão em busca de Deus, em busca de Jesus, para atender os meus propósitos. É pior. Então, muitas pessoas, irmãos, muitos de nós, estamos cegos. Com Jesus caminhando ao nosso lado, com Jesus vindo ao nosso encontro, e nós não percebemos a ação dele, a natureza dele, a grandeza dele, a maravilha dele, porque nós insistimos em ver apenas aquilo que nos interessa. Nós teimamos nos nossos erros, nós não permitimos que o Espírito Santo possa nos tocar diferente, nos tocar na alma, abrir os nossos olhos, colocar luz nos nossos olhos. Então esses homens caminham ao lado de Jesus, e como ele questiona o que eles estavam falando, eles ficam bravos, Mas sai de fora. Você é forasteiro? Não sabe o que está acontecendo? E quais são esses eventos? O que está acontecendo? E eles falam da morte de Jesus. E aí eles já falam com uma certa decepção, A fala deles é marcada de uma perda de fé, As que dizem respeito a Jesus Nazareno. Ou seja, a um tal Jesus da cidade de Nazaré, que era uma cidade sem importância, num território sem importância, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os sacerdotes e príncipes o entregaram à condenação e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse a Israel. Mas agora ele está morto. Olha a frustração.
Como é comum a gente orar desse jeito. A gente ora, né, e fala, quantas pessoas dizem, né? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí Deus faz a vontade dele e a pessoa fica brava, né? Porque na verdade ela é hipócrita, ela fala uma coisa querendo dizer outra, né? E a gente não consegue ser franco com Deus, né? Que sabe o que a gente sente, o que a gente quer. Ou então, a gente propõe, né? Alguma coisa para Deus. Olha, Senhor, eu estou querendo isso. E aí a gente, certo de que somos pecadores e falhos, a gente fala, olha, mas faz aquilo que é melhor. Mas nem sempre a gente realmente aceita o que Deus está colocando. E outras vezes, o que acontece? A gente não dá a chance de Deus atuar sobre nós para que as coisas boas se realizem. Deus não precisa de tempo. Deus está além do tempo. Então, não se trata de tardar ou adiantar, porque é vontade de Deus. Ou tarda ou adianta, porque é a nossa condição. Se Deus adiantar, a gente perde o passo. Se Deus atrasar, nós não alcançamos. Lembra do que Jesus fala no sermão profético a respeito dos últimos dias? Que se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Veja como é isso. Então, sabiamente, Salomão, lá em Eclesiastes, fala que há tempo para tudo. Mas a gente vive essa frustração desses dois homens. A gente esperava uma coisa e de repente nós deixamos de esperar. Eu volto aqui a recorrer à frase de Martinho Lutero, né? Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje eu plantaria uma árvore. É alguém de fé. Uma fé que você pode dizer é irracional, mas ela é coerente. Porque o racional é limitado ao que o homem é capaz de avaliar. E como nós somos limitados, irmãos. Às vezes, se nós pegarmos um semelhante nosso, que elaborou um pensamento mais profundo, dá o que fazer para entender. Então, como é que nós podemos nos apegar na nossa razão totalmente? Não estou sugerindo que sejamos estúpidos. A razão é importante, é necessária, é válida, mas não é única. A fé também constitui o homem. O sentimento constitui o homem. E todas essas coisas devem se combinar harmonicamente para que o homem alcance um estado melhor. Para esses homens, a razão dizia: aquele que você cria ser o Messias está morto. E morto de maneira vergonhosa, injusta. Ele não foi capaz de defender a si próprio. Essa era a razão, ou não era? Mas era a verdade? Não, não era a verdade. É por isso que essa fala, teoricamente, supostamente racional de Lutero, é muito verdadeira e muito importante para nós, porque ainda que nos pareça perdido, se nós cremos em Deus, se Deus faz parte da nossa vida, sigamos adiante, firmes, confiantes. Não vamos voltar a pescar, não vamos voltar para Emaús. Vamos confiar que, apesar da adversidade, do momento insatisfatório, infeliz, há um propósito superior que vai constituir para nós uma graça, uma glória, uma vitória, uma bênção. E que nós sejamos maduros o suficiente, irmãos, para entender que isso vai além das conquistas materiais. Que por mais que elas sejam importantes, nenhuma sequer, por mínima que seja, alcança as espirituais. Nós precisamos ser espirituais, nós precisamos pensar de maneira espiritual e dedicar um tanto mais da nossa vida a esse aspecto da nossa existência, porque nós vamos sendo escravizados pelo dia a dia, pelo cotidiano,
por coisas que não faz o menor sentido. Examinem, irmãos, o quanto nós gastamos do nosso dinheiro, que representa o quanto nós trabalhamos, que é o tempo da nossa existência dedicado com esforço para alcançar esse dinheiro, que mais tarde a gente desperdiça com o quê? Com coisas que não fazem sentido. Quantas pessoas jogam dinheiro fora com televisão, com roupas de marca, simplesmente por ser de marca, por calçados que nunca vão usar, por carros que, em nome de um logo, se vê no direito de consumir a tua existência. E aí você encerra a sua carreira e fala assim: eu perdi o combate, eu não guardei a fé, a minha carreira foi em vão. Então não sejamos falhos assim. O exemplo desses 2 discípulos é especial. Vamos em frente. Se houver uma negativa de Deus, pode ser que seja uma negativa à nossa solicitação, mas não ao nosso bem. Confiemos, sigamos adiante, oremos, perseveremos. Enfim, irmãos. E aí, Jesus, ainda não manifesto a eles, dá uma prensa. Fica bravo com eles, né? E fala assim: ó nécios, ó loucos, ó desajustados, desajuizados, irresponsáveis e tardos de coração. Por que tardos de coração, né? Ora, eles disseram aqui um pouco antes que algumas mulheres haviam ido no sepulcro, não encontraram o corpo, mas encontraram anjos. Se tudo isso que nós estamos acompanhando a respeito de Jesus nos levasse para essa situação, em que apesar dele ter sido morto, alguém dá o testemunho de que ele já não está mais no sepulcro, e há para nós o testemunho de anjos, como é que nosso coração deveria reagir? No mínimo com esperança. No mínimo, né? E quando, por exemplo, se tem alguém amado nosso, doente, e a gente acha que está perdido, e chega no médico, o médico fala: olha, só um momento, calma, que acho que encontramos a solução. Ou que chega alguém e nos diz: olha, ouvi o médico dizendo que há solução. O nosso coração não se alegra, a gente não se acalma daquela situação de angústia. Por que essas pessoas não deram importância à fala dessas mulheres? Porque para eles essas mulheres não tinham importância. Naquela época, a mulher não tinha qualquer valor, era bastante insignificante. Além disso, era irracional. Só faltava alguém vir aqui me falar de anjo e de ressurreição. Percebem, irmãos, que o coração é tardo. Então, quando nas coisas santas for nos trazidos boa nova, vamos deixar o nosso coração se alegrar. Lembra daquela passagem que Jesus fala assim que veio João Batista, que não comia e não bebia, e diziam que era louco. Veio Jesus, que comia e que bebia, e diziam que era um comilão e beberrão. Jesus diz ainda que uns entoaram canções de lamento e ninguém se entristeceu. Outros de alegria e ninguém se alegrou. Afinal, o que vós quereis é um coração duro, insensível, só dado à porcaria do mundo, à fornicação, aos excessos, às bobagens. Né?
A pessoa consegue assim: eu joguei na Mega Sena, agora eu tenho esperança, eu fiz uma fezinha. Nisso ela se alegra, ela cria uma expectativa. É mais improvável que aconteça do que esses eventos aqui, mas ela tem mais confiança. Está sendo tapeada, mas ela acredita. Um dia vai dar certo. É triste, né, irmãos? Então Jesus chama a atenção e busca os profetas, e segundo eles, ele fala assim: olha, não convinha que tudo isso acontecesse? Não é o que está na profecia, não é o que está escrito? E ele vai lá em Moisés, que é o primeiro Messias, e vem falando, de tal modo que 11 quilômetros passam na caminhada como se ninguém percebesse. E chegando em Emaús, ele deu sinal de que ia avançar. E eles constrangeram ele, falaram: não, fica aqui com a gente. Já está tarde. Na verdade, eles estavam envolvidos, né? Por aquela palavra poderosa, por aquela luz, aquele esclarecimento. E quando eles adentraram na casa e foram se alimentar, Jesus então toma o pão, parte, como ele fez na última ceia. E esses homens então recobram a sua consciência e enxergam quem era Jesus. Que era Jesus. O véu é tirado dos olhos dele. E não é à toa, irmãos. Por que que nesse momento Jesus se revela? Todo o argumento, toda a palavra do Senhor é maravilhosa, mas não há nada, irmãos, não há nada maior do que o partilhar, o amor, o dividir, o ser igual, o respeitar. Por isso que ele deixa essa marca indelével para nós. Partir o pão, como se fosse o corpo dele, o corpo da igreja dele. Tomar o vinho como se fosse o seu sangue. Vejam que é a mesa posta e o partilhar entre irmãos. E nessa hora o Senhor se manifesta. Nós poderíamos ter a igreja ou a universidade, ou seja lá o que for, mais erudito, mais esclarecido. Conforme disse Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, se eu não tiver amor, eu nada serei. Sem amor, eu sou como o sino que tine, como o metal que soa. Eu só faço barulho. No momento que o Senhor se manifesta a eles, nesse gesto de amor, eles despertam. Como isso é lindo, irmãos. E aí o Senhor desaparece da presença deles, da presença da projeção material. Mas ele é tão maior nesse momento que esses homens que tinham feito uma jornada de 11 quilômetros a pé pelas estradas rústicas de Jerusalém, de Israel, no mesmo instante, tomados do Espírito, eles voltam para Jerusalém. Para quê? Para dar testemunho de que o Senhor estava vivo. Mas que jeito? De um modo muito difícil de explicar, porque ele caminhou com eles, ele partiu o pão diante deles, mas também desapareceu diante dos olhos deles. Como é que a gente explicaria isso? Nesse momento, irmãos, eles já deixaram para lá tudo aquilo que fosse cálculo e foram dar o testemunho. Não importa, isso que é verdade, isso aconteceu e nós estamos aqui para falar a verdade. Eles retomam, né? A gente volta novamente àquela passagem que os apóstolos pescavam e Jesus aparece, que Pedro, vendo que era Jesus, ele nem pensa, ele se atira na água diante dos outros e vai ao encontro do Senhor.
e uma nova realidade é mostrada para eles, que também nós, irmãos, pela fraternidade, pelo amor, pelo partilhar o pão, voltemos para Jesus poderosamente. Que nós, através desse gesto, possamos dar testemunho do Senhor diante dos homens. Porque é muito importante o esclarecimento. Mas, devido às nossas limitações, se ele não estiver acompanhado do testemunho do Senhor e do amor que une que é a marca dos discípulos de Jesus, o Senhor diz que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amar. Sem isso, nós vivemos uma realidade manca, falha, débil. Que Ele nos encha da verdade, que Ele nos encha do entendimento e do bom sentimento. Que Ele nos abençoe.